Olá, meus amigos, no nosso canal Remédio do Milênio. Estamos de volta com a nossa 27ª parte do nosso mistério. O que Deus quer de mim? Bom, no 26º capítulo, nós ficamos ali, né, eu numa fase mais triste da minha vida, né, eu considero a cena mais triste da minha vida, até o exato momento, né, tirando da morte do meu irmão, mas enfim. Eu estava ali, né, chorando, né, a ver o meu filho dormir com fome. E, de repente, me chega uma pessoa que eu não esperava, né, que me fragasse ali, naquele exato momento. Metade aí, mais ou menos os nossos amigos aí ficaram meio confusos aí, meio indecisos, divididos entre o prefeito, o tesoureiro e o secretário. Mas a maioria falou que seria o secretário, né? Bom, nesse momento eu gostaria que fosse o tesoureiro tivesse chegado ali arrependido, né, de ter me tratado daquela forma, ter trago as coisas da criança e ter, né, ter trago, né? Mas não era o tesoureiro. Também pensei que poderia ser o prefeito, né, ao me ver, né, tão transtornada e aquela situação bem complicada que ele ficou assim meio atônico, atônito sem conseguir entender muita coisa. Seria legal se ele tivesse me procurado, né, para saber, né, o que estava acontecendo e tal. Mas não era o prefeito. Bom, a maioria acertou, era o secretário. Bom, gente, eu falei para vocês que eu tinha terminado o relacionamento aí com o secretário, né? Mas não entrei em muitos detalhes, né? O secretário, quando eu terminei com ele, com uns 7, 8 meses de grávida, eu já estava trabalhando no IBGE, né? Então ele não fez muito, né? Ele não fez muita, né? Não termina e tal. Não fez muita questão, assim, como se tivesse uma segurança, ou sei lá, eu achei meio estranho, né? Porque do jeito que ele era comigo, e de repente termino relacionamento com ele aí, ele, né? Se é assim que você quer, então tá bom. E só que ele ficou me visitando apenas como amigo, né? Uma vez, 2 vezes por mês, ele aparecia, né, lá na minha casa, visita cordial de amigo, para ver como é que eu estava. Eu acredito, né, para ver como é que eu estava, precisando de alguma coisa e tal. Mas, né, só amizade. E ele também, né, se colocou no lugar só de amigo. E nesse dia ele chega e me fraga aí, nessa situação bem crítica. E eu com os olhos rasos d'água, né, eu olhei para ele e disse, eu pensei, ó, chegou o Salvador da Pátria, né, meu amigo, né. Eu abracei com ele chorando, né, ele todo carinhoso, né, me consolou e tal. E eu fiquei ali esperando que ele, né, tivesse aí uma atitude de, né, homem apaixonado, de amigo, né, pelo menos de amigo, né, de, sei lá, me oferecer o dinheiro aí para comprar o leite do menino, se oferecesse para comprar o leite do menino e tal. Claro que eu não ia aceitar mais como antes, né, apenas se fosse um empréstimo, uma coisa assim, porque eu não queria mais dar motivos, assim, para que a gente voltasse, né? Não queria mais dar esperança para ele. E ele ficou ali, né? Ficou indiferente, né? Para minha surpresa, ele ficou indiferente, né? Ao choro do meu filho, à fome que meu filho, né, tinha passado, a situação. Ficou ali como um amigo, frio, e esperando que eu tivesse a atitude de pedir para ele, né? E eu percebi nesse momento que pedi para ele o que ele queria, né? Que eu pedisse para ele, né? Pedisse arrego, né? Pedi para ele dinheiro para comprar o leite da criança, mesmo que fosse emprestado, né? Sem ele oferecer, né? Seria pedir arrego, né? Para ele, né? Reconhecer que eu não vivia sem ele, que eu precisava dele, ou coisa assim, assim assado. E eu fiquei, poxa, né? Fiquei meio chateada, né, por ele não assim, sei lá, não se
se fazer indiferente assim à situação, mas eu vi que ele estava ali, né, esperando que eu abrisse a boca e pedisse. É como se ele estivesse dizendo: olha, estou cansado de ficar te oferecendo, te implorando para te ajudar. Agora, se você quiser, vai ter que pedir, né? E para mim, né, eu sabia que pedir ali nesse momento seria, né, abrir as portas assim, né, para a nossa uma possível volta, né? E reconhecer que eu precisava dele, que ele era a única pessoa que poderia me ajudar. Cara, eu fiquei ali naquela situação, analisei um pouco, engoli seco. Sabe, comecei a engolir seco. Você espera uma coisa e vem outra totalmente diferente. E eu engoli seco, cara. Engoli seco e não pedi ajuda. Pedir ajuda para ele ali seria, né, como eu já disse, abrir as portas para que nós pudéssemos voltar, né, no nosso relacionamento. Só que eu não quis dar esperança para ele. Eu não quis, né, dar o braço a torcer, pedir arrego, e engolir seco e não pedir ajuda. E ele simplesmente foi embora, né? Ou quando ele viu que eu não ia pedir ajuda, ele foi embora, né? Simplesmente foi embora. Como quem diz, uma hora tu cede, né? Uma mãe pelo filho, a hora ela cede. Só que nesse momento eu descobri uma coisa, que nós somos livres para fazer as nossas escolhas. E que quando eu disse sim para ele a primeira vez, com a desculpa de que estava grávida, estava passando necessidade, porque estava desempregada, enjoando muito e tal, isso eram meras desculpas. Por quê? Porque quando a gente quer uma coisa, quando a gente decide, não tem obstáculo, não tem filho, não tem nada que nos impeça, entendeu? Assim, pelo menos para mim, meu ponto de vista que eu vi aí nesse momento foi isso, para mim. E eu usei como desculpa porque quando eu aceitei, né, assumir um relacionamento com ele aí, porque eu estava grávida, eu apenas estava escolhendo o mais fácil, né? Claro que o mais fácil tem sempre suas consequências, né? E eu estava sempre escolhendo aí, eu escolhi o mais fácil, que foi, né, ter relacionamento com ele, ter casa, comida, roupa lavada e sem me preocupar com emprego, sem me preocupar com o que vou comer amanhã, né? Mas aí, diante deste momento, eu descobri que eu sou livre para fazer qualquer escolha e eu jamais poderia pedir ali, retornar aquele relacionamento com a desculpa de que era por causa do meu filho, né? Que o meu filho precisava, não poderia culpar o meu filho disso. E eu estava tendo ali inteira, né? Como é que se diz? Estava ali tendo assim uma inteira responsabilidade pelos meus atos. Não poderia jamais culpar o meu filho, nem a situação, nem nada. E eu resolvi assumir aí, entregar na mão de Deus e assumir os passos futuros, né? O que ia acontecer futuramente com meu filho dormindo ali com fome, o sono dele não ia durar muito tempo. E eu entreguei na mão de Deus, resolvi esperar a consciência, resolvi esperar aí a consciência do pai, né? Que o pai, ele tinha pai, o pai não era nenhum coitado, então eu ia esperar pela consciência do pai, né? Preferi papai do céu e papai dele. Eu tinha um pai e ele também, então, né? Por que não confiar, né? E eu estava ali com as mãos na cabeça, né? E o tesoureiro, o secretário foi embora e eu fiquei ali, né, com as mãos na cabeça sem saber o que fazer, né? Tinha acabado de praticamente dizer não, né, para a ajuda do secretário. E, de repente, chega aí o irmão do tesoureiro, né? Chega aí o irmão do tesoureiro com as compras, né? O leite da criança, a fralda, essas coisas. Que o tesoureiro, né, ligou para ele, pediu que ele comprasse e levasse lá para mim as coisas, porque ele ainda não tinha coragem de me encarar naquele dia mais. Enfim, graças a Deus deu tudo certo. Né? Um mês, mais ou menos, 2 meses depois eu fui à casa dele, não me lembro por que motivo, né? Quando eu chego lá está o tesoureiro, né? O tesoureiro lá sentado no sofá, em posição de, né? Sabe aquelas posições
de meditação, mas com a Bíblia entre as pernas, folheando a Bíblia, e estava lá também um melhor amigo dele lá, um amigo muito antigo de infância dele lá, de muitos anos. Eles conversando, né? E não, né? Eu percebo que ele está muito, nesse momento eu olho para ele e vejo que ele está buscando um refúgio, um socorro na religião, né? Ele estava vestido com roupas evangélicas, bem folgadas, calças social, blusas grandes folgadas, que não era nunca, jamais o estilo dele, de um homem vaidoso como ele. Mas ele estava ali pedindo socorro, ele estava ali como buscando a religião como um refúgio. E ele começou a explicar, né, que ele tinha mudado através da religião, né, claro, através da convenção dele, que, né, quando ele era mais novo, né, há um tempo atrás, antes dele se converter, ele batia nas mulheres, né, e botava a espingarda atrás da porta e mandava ela chamar o pai dela. Ela saía zangada, batendo para o pai dela, ela disse, pode ir, pode chamar. Aí botava a espingarda atrás da porta e ficava esperando o pai da moça, né? E assim ele contando, né, que ele era muito agressivo, né? E o amigo dele, né, perguntou, mas rapaz, por que tu era agressivo assim e tal? Cara, antes que o tesoureiro respondesse, eu respondi, no lugar do tesoureiro. É porque ele fumava maconha. Cara, no impulso, eu falei, é porque ele fumava maconha. Eu não sei, assim, que impulso foi aquele que eu falei aquilo, porque as pessoas falavam, algumas pessoas não, nem todas, né? Uma ou duas pessoas já tinham ouvido falar que ele era agressivo desse jeito, porque ele fumava maconha. As pessoas também queriam uma resposta porque ele era agressivo daquele jeito, porque ele não era daquele jeito, né? E passou a fumar maconha, passou a ficar agressivo. Então o tesoureiro ficou furioso quando eu disse, quando eu disse que ele fumava maconha, chamei de maconheiro. Cara, eu tentei contornar aí, né? Eu falei, ó, o pessoal diz, né? E eu não sei nem por que eu falei aquilo, porque eu não acreditava naquilo, eu não tinha visto, nunca tinha visto o motivo dele fumar maconha. Mas não sei por que me deu nessa hora que, por um impulso, eu falei, né, que ele era agressivo assim, porque ele fumava maconha. E tentei contornar aí, que era a conversa do povo e tal, que eu tinha visto falar, e realmente era, né? Não sei por que eu falei aquilo. Mas o tesoureiro já estava muito furioso com aquela minha atitude, com as minhas palavras. Cara, e eu vou contar a reação dele para vocês no próximo capítulo. E até amanhã, se Deus quiser.